Hoje vamos falar de pronomes relativos. Já falamos de possessivos, demonstrativos, indefinidos. E agora a gente vai passar para esses pronomes que são fundamentais para você fazer junção de orações, né? Transformar períodos simples ou orações absolutas em períodos compostos. Olha só, são 4 os pronomes relativos. Nós temos o pronome que, qual, quem, cujo. 4 pronomes relativos. Então, aqui passando para os exemplos, nós temos: o passarinho que achei estava com a asinha quebrada. O livro ao qual fizeste menção eu conheço. Esta é a pessoa a quem devo minha vida. Pronome relativo quem, se referindo ao substantivo pessoa. A uma pessoa de cuja palavra não me atrevo a duvidar. Cuja, se referindo à palavra pessoa. Vejam que essas 4 frases com 4 pronomes relativos diferentes têm uma coisa em comum. Todos eles se referem ao substantivo que o antecede. Agora a gente vai entender aqui quando é que se usa cada um desses pronomes aí. Começando pelo mais popular, o pronome relativo que. E olha só, nós vamos usar o que sempre para se referir a pessoas ou objetos nas frases. Então veja aqui. A Bíblia que achei na rua me trouxe paz. O pronome relativo que se refere à palavra Bíblia. Por isso, essa palavra que aparece após o substantivo Bíblia. Professor, ainda não ficou claro essa questão de se referir à palavra anterior. É porque toda oração que tem pronome relativo já é uma oração transformada. Você transformou em um período composto. Mas se você pegasse essa primeira frase aqui e fizesse a dissociação, ou seja, 2 orações simples, você teria o seguinte: eu achei a Bíblia. A Bíblia me trouxe paz. Veja que em 2 orações isoladas, eu acabei repetindo a palavra Bíblia na segunda. Eu achei a Bíblia me trouxe paz. Nessa junção de orações, entra a função do pronome relativo, que vai se referir à palavra Bíblia, evitando que você a repita nessa nova construção frasal. Também o pronome relativo que pode ser usado após preposições monossílabas. Então, tanto ele pode vir sem a preposição, após o substantivo, como você pode usar após o substantivo e uma preposição monossílaba. O sorvete de que mais gosto é de chocolate. Está aqui o pronome após a preposição e se referindo ao sorvete, certo? Quando é que a gente vai usar o quem, professor? O quem você só vai usar no lugar do que quando estiver se referindo a pessoas na frase. Porém, após a preposição. Olha só. Teresa é a mulher a quem eu amo. Veja que se eu dissesse Teresa é a mulher a que eu amo, eu estaria cometendo um erro. Então, se tiver preposição se referindo a pessoas, você deve utilizar quem. Olha o outro exemplo. O ator a quem entregaram o Oscar não era um dos favoritos. Eu não posso dizer o ator que entregaram o Oscar, embora na oralidade, no dia a dia, no cotidiano, muitas pessoas falem dessa forma e não teria problema se você está falando espontaneamente. Mas dentro da norma padrão, não posso. Eu tenho que usar o pronome relativo quem. E por quê? Porque esse quem vem precedido de uma preposição, né? E também está se referindo a uma pessoa. Tudo bem? Olha só. Olha a diferença aqui quando a gente compara essas 2 frases. Era o Matias que eu estava procurando. O Matias de quem falavam era meu irmão. Na primeira frase, que está se referindo a uma pessoa, Matias, mas não tem preposição. Na segunda frase, quem está se referindo a uma pessoa, Matias, mas tem preposição. Então, essa é a diferença do que e do quem. Tudo bem? Vamos agora ver quando é que se usa a palavra qual, pronome qual. Emprega-se em 2 casos. Primeiro, após preposições com mais de uma sílaba, na função anteriormente pertencente à palavra que. Eu vou usar o que, lembram? Após substantivos, sem preposição ou com preposição monossílaba se referir a coisas. Eu vou usar qual se você tiver se referindo a pessoas ou coisas, porém apenas com preposições dissílabas ou, se for o caso, trissílaba também, enfim, com mais de uma sílaba, certo? A inveja é um mal contra o qual há poucos remédios.
Outra vez o pronome relativo, agora qual, porque está se referindo à palavra mal, mas nós temos uma preposição com mais de uma sílaba, a preposição contra. Então veja só, para o qual, contra o qual, sobre o qual, perante o qual, qualquer preposição vai pedir sempre, desde que seja no mínimo de sílaba, o pronome relativo qual. Também você vai usar a palavra qual para evitar ambiguidade. O que é isso? Aquele duplo sentido que uma frase pode empregar se você estivesse utilizando o pronome relativo que. Olha aqui. Conheço o pai da moça, o qual é uma fera. Quando você fala dessa forma, você compreende a frase corretamente. Mas se você trocasse esse qual pelo pronome relativo que, você teria um duplo sentido nessa frase aí. Confiram, ó. Conheço o pai da moça, que é uma fera. Esse que tanto pode se referir à moça, ela é quem é uma fera, como pode se referir ao pai dessa moça, que seria uma fera. Então, para evitar ambiguidades, é possível, é necessário utilizar o pronome relativo qual no lugar do que. E nesse caso, não importa se você tem uma preposição de sílaba ou trissílaba. Você esquece a regra 1, quando a questão aqui foi evitar ambiguidade, certo? E agora vamos entender quando é que funciona esse pronome relativo cujo, certo? Olha aí que ele se refere a um termo preposicionado. Olha aqui. A capa do livro. Você vai dizer o livro cuja capa. Olha que do livro era o termo preposicionado, certo? E ele vai ser substituído pela palavra cujo. Tanto que a preposição que aparece aqui, ela vai sumir nessa nova construção. Olha outro exemplo. A chave da porta. Qual é o termo preposicionado? Da porta. Então, essa preposição some na nova construção e você começa por ela. A porta cuja chave. As folhas das árvores. Qual é o termo preposicionado? Das árvores. A preposição some. Começa sem ela. As árvores cujas, agora vem o termo, folhas, que está no comecinho, vai para o fim da frase. Esse é um tipo de construção que a gente faz muitas vezes de cabeça, certo? Mas lembrando sempre que pronomes relativos estão dentro de períodos compostos. Então veja que é uma construção que a gente faz para evitar repetir o termo preposicionado. Vamos agora mostrar algumas curiosidades em relação ao pronome relativo. Número 1. Não se usa após artigos. Não se usa artigo após cujo, cuja, cujos e cujas. Então, olha só. O celular cujo o preço era alto, agora está em promoção. Não use o artigo o. A cidade cujo time for campeão fará uma festa. Não use também o artigo o, certo? Apenas você vai usar a palavra cujo e cuja. Não tem cujo o, nem cuja a. Tudo bem? Nessa número 2 diz o seguinte, que só é pronome relativo quando vem após substantivos, né? A regra básica de um pronome relativo se refere sempre a substantivos. Nessas 4 frases, em apenas uma, eu vou ter um pronome relativo. Se você pegar uma questão dessa no concurso, o que é que você vai verificar? Onde é nessas 4 frases que nós temos um que após um substantivo? Na número 1, né? Olha, o rato que matei era enorme. Pronome relativo que, fazendo referência ao rato, certo? Se eu fosse dissociar essa frase, ficaria o quê? Eu matei o rato, ponto. O rato era enorme. Veja que o rato, para não repetir, eu coloquei um que. Na letra B isso não acontece, o que vem após um verbo, é conjunção. Na letra C, pronome interrogativo. E na letra D, falou tanto que é consecutiva, oração adverbial. Ok, gente? Vamos aqui para a curiosidade 3, que diz assim. A palavra quanto, quanta, quantos e quantas, faltou só uma aspa aqui, é pronome relativo quando tem como antecedente tudo, todo e tanta. Por exemplo, ele gasta tudo quanto ganha. Então, a palavra quanto é um pronome relativo, porque vem após a palavra tudo. Quer uma lógica para isso aí? Para não ter que decorar a regra? Veja que a palavra quanto, se referindo a um pronome tudo, esse tudo pode ser qualquer objeto. Ele gasta todo o dinheiro, ele gasta todo o salário, ele gasta toda a mesada.